Espírito Santo tem a liberdade de fazer, de falar, de conduzir aqui a tua igreja para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, nós vimos ali no vídeo todo o capítulo 9, que são 41 versículos. E a palavra é a cura, de um cego de nascença, na minha Bíblia. Eu coloquei para mim aqui, como título da mensagem de hoje, os cegos veem. E eu confesso que durante o louvor eu fiquei me perguntando, os sãos enxergam? Então eu acho que eu vou colocar isso como o título da mensagem, o cego veio, os sãos enxergam? Interrogação. Eu compartilhei um vídeo com a igreja, uma reportagem, eu acho que no grupo, na minha linha de transmissão, com os homens e as mulheres de Moriá, não sei quem vai lembrar aí, uma jovem americana drogada, ela muito drogada, e ela conhecendo a palavra e estando em um estado totalmente alucinótico, ela por si só arranca seus 2 olhos. Quem viu essa mensagem que eu mandei? Só a Ana? Marcelene também viu, Zé Maria também viu. Quando você lê esse relato e vê o que o diabo falou com ela, ele colocou na cabeça dela que ela precisava ser uma libertadora, que o processo que ela estava para poder concluir seria algo de Deus, e que ela tinha que fazer um sacrifício para alcançar aquela condição. E essa jovem, uma moça assim, aparentemente de uns 16, 18 anos, acredito eu, ela arranca os 2 olhos. E essa moça está cega hoje. E aí eu fico me perguntando, uma pessoa que conheceu da palavra, que com certeza experimentou alguma coisa de Deus, sabia alguma coisa de chamado, sabia alguma coisa de ser útil ao reino, de fazer algo, de se colocar à disposição, e a droga, claro que não sozinha, leva essa jovem a cometer uma condição que vai refletir para o resto da sua vida. E ver essa jovem comentar isso, tem uma parte lá que ela comenta que ela está reaprendendo a viver. Irmãos, eu não se escandalize, eu prefiro perder um braço do que um olho. Eu acho muito complicado não enxergar isso. Muito. É um negócio para mim que... Por que você está falando isso, Asa? A gente é um negócio... Nós somos sal da terra, luz do mundo. E aí você imaginar que eu sem braço, eu sem perna, eu vou ler, irmãos. Eu vou ler. Eu vou viajar nos livros. Eu posso fazer tanta coisa na leitura, no aprendizado. Mas eu sem os meus olhos, não vai ficar difícil demais. E eu queria fazer essa introdução para a gente tentar idealizar um pouco, chegar ao ponto de percebermos a condição de um cego. Irmãos, o cego, ele vive nas trevas, na escuridão. Pode não ser umas trevas malignas, mas é sem luz. Nós ministramos aqui há 2 quinta-feiras que Jesus é a luz do mundo e que Ele nos coloca essa luz. Imagina para quem é cego de nascença ouvir falar luz. O que é luz? E nesse contexto, queridos, eu fico me perguntando se a gente realmente, nós que enxergamos, conseguimos
perceber ou aperceber, não sei, André me corrija se eu estiver falando errado, sentir as coisas à nossa volta. Eu confesso para os irmãos que eu tenho vivido algumas lutas particulares, não de pecado, algumas questões particulares, e essas lutas, mas tem me feito crescer muito, tem me feito uma condição de perceber, de contemplar, de enxergar o que numa condição normal eu não enxergava. Não sei se alguém aqui já viveu algo assim. Nós precisamos viver a nossa caminhada. A gente vive um corre-corre dia a dia e não contemplamos, não percebemos, não estamos realmente usando o nosso órgão, o nosso sentido que temos, que Deus nos deu, que são os olhos. Eu separei alguns versículos da Bíblia. Eu vou falar referências, se você quiser anotar, depois também eu te mando isso aqui no WhatsApp, mas para a gente fazer aqui algumas, perceber a questão dos olhos. Salmos 13:3. Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. O salmista está falando aqui de uma condição, de abrir os olhos. Senhor, me dá luz nos meus olhos, porque senão ele vai viver o sono da morte, ele vai ficar perdido nas trevas. Salmos 13:3. Salmos 19:8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são lipídios e trazem luz aos olhos. Os mandamentos do Senhor, trazem luz aos nossos olhos. Olha que interessante, aqui Salmos 115:5 fala a respeito das imagens. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Eu faço um paralelo. Se nós temos olhos e não conseguimos ir além daquilo que precisamos, eu me torno como uma imagem. Eu sou apenas uma imagem que não tem expressão, que não tem importância. Então eu preciso enxergá-la. Eu preciso perceber as coisas à nossa volta. Querido, que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração coisa que você tinha um olhar a respeito e hoje o seu jeito de olhar essa condição mudou. É interessante que quando somos, eu não acabei de ler os versículos não, irmãos, mas é interessante que quando somos jovens, nós temos uma visão do mundo, e quando a gente vai chegando a alguns cabelos brancos, faz uma diferença. É tão bom ganhar experiência, amadurecer, ganhar algumas idades. Irmãos, a gente faz muita besteira quando é jovem. Quantas amizades eu perdi, quantas amizades eu tirei da minha esposa por simples desinformação, insegurança, não conhecer, não ter um pouco mais de maturidade da vida. É um exemplo. Hoje eu enxergo as coisas com outros olhos. Paulo fala, quando eu era menino,
né? Eu agia como menino, agora eu sou homem, eu vou agir, né, como tal. E agora, infelizmente, a gente, ou nós, ainda somos pegos, hoje, adultos, e não conseguindo usar na integridade aquilo que o Senhor nos deu, que são as nossas vistas. Salmo 119, 18, versículo fala assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha que interessante. Abre os meus olhos para que eu veja, não é as estrelas, as montanhas, os animais, que eu veja a tua lei, para que eu veja as tuas promessas, para que eu veja os teus ensinamentos, para que eu não erre o alvo, para que eu possa me conduzir, porque a tua palavra é luz, né, para a nossa vida. Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Olha a importância dos nossos olhos. Quando queremos tomar uma direção, ou mudar algum sentido da nossa vida, nós precisamos mudar os nossos olhos de direção. Parece bobagem, parece uma coisa tão superficial, mas não é. Provérbios 3:7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Perceba, vai um pouquinho além daquilo que os seus olhos estão conseguindo contemplar. Enxergue um pouco mais. Enxergue um pouco mais. Meu filho, Provérbios 23, 26. Meu filho, dê-me o teu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Provérbios 3:7. Não seja sábio, não, já li, perdão. Eclesiastes 2:14. O homem sábio tem olhos que enxergam. O homem sábio tem olhos que enxergam. Então eu vou fazer uma correlação com o texto. As pessoas que não são sábias não enxergam. Eu não estou errado de usar o texto dessa forma. Aqui é uma afirmação. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Todos caminham, todos buscam, todos estão procurando avançar. Queridos, feito um pouco de uma introdução, tentando trazer você a uma condição de enxergar ou não, nós precisamos imaginar um pouco, quem usa óculos aí, uma simples marca de dedo na lente do óculos, é terrível. Quando você, vendo os seus olhos por alguma coisa, numa brincadeira, é um momento ruim. Voltando para o texto, caminhando aqui em João, esse cego de nascença estava ali numa condição, e ele deixa muito claro aqui no texto, que um cego de nascença, irmãos, é um cego de nascença, ele não tem o que fazer, nada é em seu favor. Não há históricos, não há relatos anteriores, né? Ele deixa isso aqui, né? Nunca se viu falar que um cego de nascença veio a enxergar. Muitas são as condições que estão à nossa volta,
muitas pessoas passavam, iam e vinham, e aquele cego estava ali naquela condição. Jesus aparece para aquele cego, Jesus toma uma ação para com a vida dele, e fala com ele: vá ao tanque de Siloé e se lave. Eu acho interessante que tem outros vídeos na internet que, se você olhar, lá Jesus fala bem claro: vá ao tanque de Siloé e se lave. Jesus não falou lave só os olhos, né? E ali tem vídeo que a pessoa lava o rosto, e tem vídeo que a pessoa entra na água e de uma certa forma se lava, né? Por que eu estou falando isso aqui? Cada um teve uma visão no texto. Cada pessoa que fez esse vídeo percebeu ou interpretou de uma forma. No nosso meio aqui, dentro de várias condições, cada pessoa interpreta de um jeito. Eu olho para o Vitor, eu interpreto alguma coisa para a vida dele. Eu olho para o Zé Maria, eu interpreto alguma coisa para a vida dele. Cada um de nós aqui, a gente pensa assim, né? Fulano podia fazer um curso superior, Beltrano podia dar uma mexida no cabelo, ia ficar melhor, né? O Cleiton podia fazer a barba, ia ficar mais novo. Então assim, cada um de nós tem sempre... Olha o Renato como é que ficou bonito, olha para você ver. O Renato ficou parecendo que está com 18 anos. Eu já brinquei com ele, viu, irmão? Mas, queridos, cada um de nós tem uma referência, tem uma visão em relação a outrem, não é verdade? Mas não quer dizer que a nossa visão é correta. Não quer dizer que a nossa visão é correta. Mas eu preciso realmente buscar do Senhor aonde eu caminho. Jesus passa ali, eu não acredito que tinha só aquele cego. Como era a festa do tabernáculo, era normal que todas as pessoas fossem para aquele lugar. E era uma condição, irmãos, quando tem festa ali, por exemplo, no poliesportivo, não enche ali de ambulante? Enche de gente aqui olhando os carros. Dá 10 centavos aí, deixa eu olhar seu carro. Isso é normal de uma condição onde tem muita gente. Então não tinha só aquele cego, mas foi aquele cego de nascença que Jesus passou e viu. Lá no tanque de Betesda tinha vários enfermos. Jesus escolheu aquele que já estava ali há 38 anos. Jesus, irmãos, ele está vendo a todos. Não ache que Jesus não perceba, que Jesus não sabe quem é você. Eu vou dizer para nós, muitos de nós, Jesus já passou do nosso lado, já passou algo nas suas vistas, tirou as escamas e disse a cada um de nós: vá ao tanque de Siloé e se lave. Ir ao tanque de Siloé é individual. Ir ao tanque de Siloé se vai sozinho. Muitos saíram em direção ao tanque de Siloé, mas por não enxergar ou por não crer, se perdeu no caminho, ou deixou ir por outra direção, por não ter entendido, não percebeu quem era que foi que te tocou, quem foi que te curou e quem foi que te disse: vá ao tanque de Siloé. Nós esperamos muitas coisas de Deus, esperamos muita coisa,
Mas tem muita coisa que Deus já falou para mim e para você que está registrado na Escritura. Mas a gente não vai até o tanque de Siloé. Aí eu vivo frustrado. Uma coisa não acontece, outra coisa não acontece, e Deus está esperando eu ir no tanque de Siloé. Sempre que eu vou no tanque de Siloé, irmãos, ou sempre que eu obedeço, porque ir ao tanque de Siloé é obediência, Jesus vem ao nosso encontro e se revela em detalhes e se mostra quem é. No texto, voltando para as Escrituras, para a gente não fugir, não perder os detalhes do que está aqui, há um debate, entre os discípulos, e Jesus responde: nem o cego pecou, nem os seus pais, mas isso acontece para que se manifeste nele as obras de Deus. Muitas coisas não acontecem, a obra de Deus não é revelada na nossa vida, porque a gente já não percebe mais Jesus. Jesus se aproxima e toca, e nós não percebemos, ou não conhecemos o Mestre. Irmãos, aqui é um negócio tão prático, esse texto, que Jesus não dá muito valor a essa condição de culpa, se foi João, Maria ou Pedro. Ele só fala: gente, as coisas são para a glória de Deus. Se você tem um trauma, se você tem uma luta, se você tem uma dificuldade, é para que o Senhor possa usar você para a sua obra, para que as pessoas que estão à sua volta contemplem que Deus é bom, que Deus é galardoador, que Deus é misericordioso, que Deus se manifesta. Então, nesse contexto aqui, esse homem foi cego de nascença, já por boa parte. O texto não nos dá aqui uma noção se ele tinha 10, 20, 30 anos de idade, 40, o texto não fala isso, não podemos afirmar nada, mas durante boa parte esse homem foi cego. Esse homem deixou de contemplar, deixou de perceber, deixou de trabalhar, deixou de fazer. Mas a partir da hora que a vida dele foi impactada, logo aqui já vem uma condição: devemos fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, e quando ninguém pode trabalhar. Acabando de falar de uma condição de pecado, de não pecado, de cura ou não cura, e Jesus já fala assim: vamos trabalhar, gente, vamos fazer, vamos sair da nossa condição. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmãos, enquanto eu e você estivermos aqui, enquanto nós respirarmos, seja adversa a nossa condição ou não, continuamos glorificando o nome do Senhor, reconhecendo o Senhor em todas as nossas condições. Jesus aqui ainda não havia curado esse homem, mas ele apresenta uma condição aqui de fazer. Alisson, mas Jesus está falando em relação a ele fazer a cura. Será que quando nós somos impactados pelo Senhor, o Senhor não requer nada de nós? Nós já falamos tanto disso aqui, principalmente no culto de quinta-feira. Deus não cura aquele homem no tanque de Siloé, de Betesda, já há 38 anos, à toa, irmãos. Tinha um propósito. Deus não cura esse homem aqui agora à toa, tem um propósito. Deus toca na nossa vida
para um propósito. Se você está aqui, Deus já tocou na sua vida. Ah, Alisson, Deus tocou foi no papai, porque eu estou aqui, sabe, porque meus pais vêm à igreja. Que maravilha, que bênção. O Senhor está aqui, o Senhor está presente, e Ele quer tocar na sua vida. Ele quer que você tenha uma experiência tal como os nossos pais. No versículo 7, Jesus fala: vai, lava-te no tanque de Siloé. Tem pessoas que provavelmente falam assim: Jesus é para lavar o rosto ou é para tomar banho? Perde tempo com aquilo que não precisa, está presos em detalhes. Ou eu vou, Senhor, lavar lá se o Senhor for comigo. Não tem isso, é obediência. Vai e lava-te. Vai e lava-te. Vai até, faça. São tantos versículos e poucas são as falas de Jesus. Depois do versículo 8, fala aqui, então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar, perguntavam: não é este aquele que estava sentado lá pedindo esmola? E alguns diziam que era ele, outros diziam: parece ser. Mas ele mesmo insistia: sou eu. Perguntaram: como, pois, se abriram os teus olhos? Versículo 11. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Perguntou-lhe: onde está ele? Responderam: eu não sei. Levaram aos fariseus os que dantes era cego. Aqui é um contexto que as pessoas que viu ele ali enxergando no tanque contemplaram o milagre. As pessoas contemplam o milagre e levam ele até os fariseus. E por 2 vezes os fariseus o interrogam, e ele já chega a perder a paciência. Mas de novo você vai me perguntar a mesma coisa? Eu já falei. Aí chama os pais e a mãe fala assim, aqui não fala que é a mãe, mas ali no vídeo, deixa que ele fala, ele já é de maior, ele tem condição de responder por si. E a gente vê aqui um debate, uma série de perguntas. Eu parto o texto aqui, conforme o William, fugiu o nome agora, que é dono dessa repartição, fugiu agora, William, não importa. Do versículo 1 ao 12, o homem chamado Jesus. Jesus apresenta, ele faz, ele cura, e o cego fala: foi um homem chamado Jesus que me curou. E aí depois do 13 ao 23, quando ele é interrogado, o cego fala assim: foi um profeta. Irmãos, o que eu estou vendo no texto? A pessoa recebe ali um primeiro contato com o Senhor Jesus, uma primeira experiência, ela não consegue falar direito quem é Jesus. E logo mais à frente ela é impactada ali, ela é perguntada, arguída sobre o que aconteceu, e ela já começa assim: puxa vida, gente, eu era cego de nascença, tudo era contrário, eu não tinha a mínima expectativa, eu nunca poderia acreditar que eu seria curado, que eu seria são um dia. Para alguém fazer isso comigo, esse cara é profeta, esse cara é um homem de Deus. Olha como que a revelação de Deus é progressiva. E aí um pouco mais, João 9, 24 a 34, depois continua, ele já está perdendo a paciência aqui, aí ele pega, já não fica mais num profeta, o cego já traz uma condição para si, é um homem de Deus.
aquilo que ele percebe de tudo que ele viveu só poderia ter acontecido por um homem de Deus. É provável não, todos nós aqui, queridos, tivemos um encontro com o Senhor Jesus, experimentamos alguma coisa do Senhor Jesus, às vezes por não ter ido, não ter obedecido, a gente deixou de viver um próximo passo, uma próxima experiência, próxima condição de crescimento. É individual. Ir ao tanque, lavar-se, fala de santificar. Então, quando encontramos o Senhor Jesus, há uma condição de se separar, de se santificar. Isso é individual. Então, na parte final do 35 ao 41, Jesus aqui já volta ao contexto. Jesus vai até esse cego. O versículo 35 nos diz: Jesus ouviu que o tinham expulsado, e quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Aqui é a conclusão de realmente contemplar, o Senhor Jesus. Verso 37, Jesus disse: tu já o vistes, e é aquele que fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Aqui a gente tem um outro passo. Eu tenho um primeiro encontro com Jesus, eu começo a viver uma experiência, eu entendo o Senhor Jesus como um grande homem, depois um profeta, depois um grande homem de Deus, e depois eu contemplo ele, eu entendo que ele é o Filho de Deus. Mas a revelação de Jesus na nossa vida não para por aí. A revelação de Jesus se consuma com a nossa adoração ao Senhor. Nós, homens, somos muito machistas, e adorar ao Senhor, adorar a Jesus, talvez possa soar um pouco estranho aos nossos ouvidos. É interessante como que nós temos pessoas no nosso meio que têm facilidade, estou dizendo aos homens, de abraçar e de beijar. Eu sou um deles. Eu tenho muita tranquilidade com isso. Às vezes eu tenho até dificuldade, porque eu tenho amigos cristãos no trabalho que eu tenho muita facilidade de chegar, de abraçar, e às vezes dá até um beijo, mas o local não me permite, porque eu estou no trabalho, eu estou numa reunião, uma coisa, não dá. E às vezes a gente quase assim: opa, peraí, é errado? Não, mas as pessoas à volta não vão entender. Nós precisamos nos lavar no tanque de Siloé, esvaziar da nossa condição, do nosso eu, santificar-nos. Quando Jesus fala, irmãos, lá em Mateus 11:5, até o título é "O cego vem" da mensagem hoje, é por causa de Mateus 11:5, quando Jesus se revela ali a João Batista, que os discípulos falam: Senhor, João Batista está preso, mas ele queria que o Senhor confirmasse quem é o Senhor, quem é o profeta. E Jesus pega e vira para os discípulos de João Batista e fala: Isaías, o cego vê, os enfermos são curados. Então Jesus evidencia ali a promessa do Messias, e aqui Jesus cumpre. Lá Jesus fala, aqui Jesus cumpre. O cego veio. Eu sou Jesus, eu sou o Messias que Isaías falou lá atrás.
nós precisamos entender que é natural a nossa caminhada com o Senhor Jesus e o nosso crescimento. O importante é que eu continue caminhando sem parar. Se eu olho para trás, eu estou conduzindo os meus olhos de maneira errada. Os meus olhos estão postos no Senhor. Irmãos, Jesus fez muitos sinais. Em João 20, que a gente ainda vai ministrar João 20, 30, 31, o texto nos fala assim: Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. A revelação da palavra, o entendimento, o exemplo da vida do homem cego, era para que o Senhor fosse glorificado através dessa condição. Querido, se você é cego, Jesus quer mudar a sua vida. Para de chorar a sua cegueira, para de chorar a sua adversidade. Olha para frente. Olha para frente. Eu sou feio, olha para frente. Eu sou pobre, olha para frente. Eu sou aleijado, olha para frente. Eu tenho dificuldade aqui e ali, olha para frente. A ordem é: vá ao tanque e se lave, seja curado. Ir ao tanque é uma ordem, e da nossa parte é uma obediência. Deus trabalha na obediência. Vá. Mas eu nem sei se eu vou lavar o olho ou o corpo inteiro. Vá lá. Quando você está em obediência, fazendo aquilo que Deus te mandou, Ele zela pela sua palavra, Ele vai com você. Você vai experimentar muito mais coisas à frente. Você vai realmente ter um encontro completo com o Senhor Jesus. Não podemos recuar. Não cabe a nós recuar. Provérbios 20, 12 nos fala: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. E os olhos que não viam foram feitos por quem? Se esse cego foi cego pela sua condição, para que o nome do Senhor fosse glorificado, ele era cego porque Deus tinha um propósito. Quando você reclama da sua condição, você não está reconhecendo o senhorio de Cristo na sua vida. Olha para frente, caminha. Irmãos, a revelação da palavra, a forma de Jesus trabalhar na minha vida, na vida do Zé Maria, na vida do Cleiton, na vida da Ádia, não é da mesma forma. A forma que Deus trabalha na minha vida e na vida da Renata, por mais que a gente seja uma só carne, não é da mesma forma. Em Mateus 8, 22, 23, abra sua Bíblia aí, irmãos. Mateus 8, 22 a 23.
verso 22. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que trocasse nele. Achou aí? É Marcos. Falei Mateus? Me perdoe, irmãos, vou esperar então. Marcos 8, 22 e 23. É porque eu tinha visto Mateus aqui em cima. Marcos 8, 22 a 23. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhes que tocassem nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Jesus não fez lodo, Jesus não cuspiu na terra, Jesus cuspiu no olho do cego. Agora vamos implantar no culto aqui o culto da cusparada, irmão. Deus vai operar, irmão. Vem cá o primeiro aqui que eu vou cuspir, irmão. Não é assim, né? Tem igreja que faz isso, irmão. Vocês estão rindo? Tem igreja que faz isso, irmão. Hã? É tão interessante que aquele cego de nascença, ele pediu para ser curado, irmãos? Pediu? Não. Ele estava lá cego, estava vendo nada. Passaram, Jesus viu ele, os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? O cego não estava na dele, irmãos. Aí aqui agora em Marcos 8, 22, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Alguém viu aqui o cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Não. Trouxeram o cego. O cego não sabia nem o que ela ia fazer aqui pelo visto. E aí Jesus vem, pega ele, leva ele para fora, cuspe nos olhos dele e pergunta para ele: está enxergando? E aí o resto do texto vai falar assim: Senhor, vejo mais ou menos, vejo homens como árvores. O que eu vou dizer, irmãos? Quando você tem um primeiro encontro com Jesus, Deus começa a se revelar. A sua visão, ela não é de tudo perfeita, mas à medida que você caminha com o Senhor Jesus, a revelação, ela é completada, a intimidade, ela é concluída, há um crescimento, há um amadurecimento. Nós não percebemos que Jesus já nos tocou, porque estamos tão envolvidos, tão pedindo, que não contemplamos aquilo que Ele tem feito. O que tem impedido a igreja, o que tem impedido cada um de nós de contemplar, de enxergar, de ver por completo? Irmãos, nós não fazemos uma leitura de tão bom que a nossa família é para nós. Nós não sabemos usar balança. Nós temos na palavra, Jesus nos fala que balança enganosa é abominação para Deus. Nós temos uma facilidade de enxergar só as coisas ruins nas pessoas.
e de impedir que algo novo, algo melhor, especial aconteça, porque a nossa balança está com defeito. A melhor balança que existe, irmãos, é aquela tradicional, da venda do Sozé de 1980. Os jovens aqui não vão entender, porque só conhecem balança eletrônica. É um peso de cá e o produto de cá. Bota aqui um peso de 5 quilos e vai botando aqui um monte de coisa até dar 5 quilos. Lembra disso? Essa é a balança que nós cristãos temos que usar. Na nossa casa, a gente põe aqui os defeitos do nosso cônjuge, os defeitos do nosso filho, e aqui a gente põe as qualidades do nosso cônjuge, a qualidade dos nossos filhos. Irmãos, sempre vai pender para a bênção. Deus tem sido fiel, Deus tem sustentado, Deus tem provido, mas os nossos olhos estão impedidos de contemplar. Nós colocamos aqui a nossa esposa e colocamos aqui a mulher que passa na rua ali, ó, olha, muito mais bonita que a minha, aí afunda no pecado. Quando eu ponho a minha esposa aqui e olho para ela com os olhos do Senhor, minha esposa é uma bênção, minha esposa é mulher de Deus, minha esposa que me suporta, minha esposa que anda comigo, meu marido é uma bênção, meu marido é provedor, meu marido é cuidadoso. Tem defeito, não vou mentir, tem defeito, mas olha como que Deus é maravilhoso. O que nós temos enxergado? Muitas das vezes nós destruímos os nossos lares, perdemos oportunidade, perdemos vínculos familiares por falta de sabedoria, falta de perceber as coisas à nossa volta. Não sejamos ignorantes aos nossos próprios olhos. Precisamos enxergar com os olhos do Senhor. Fruto do Espírito Santo, querido. Fruto do Espírito Santo. Precisamos de um coração bondoso. Precisamos de um coração temente a Deus. Precisamos de um coração quebrantado e contrito. Feche seus olhos. Pai, Santo, Santo é o teu nome. Pai, Deus, nós contemplamos a tua face. Sabemos que o Senhor é Deus maravilhoso. Sabemos que o Senhor é Deus que opera. Sabemos que o Senhor é Deus que cura. Sabemos que o Senhor é Deus que revela. Pai, desde o princípio dos tempos, o Senhor criou o homem para relacionamento. Há no coração do Senhor um coração disposto a relacionar conosco. Pai, que possamos, ó Deus, aprender a caminhar com o Senhor dia a dia. O Espírito Santo tenha liberdade de fazer, de falar, de conduzir aqui a tua igreja para a honra e glória do teu nome.